Elas me inspiraram. As grandes inspirações que eu tive na vida vieram de pessoas. Precisamos do outro para nos enxergarmos. Precisamos do outro para obter contrastes. É o outro que nos faz questionar. E é através do questionamento que obtemos a chance de avançar em nosso processo evolutivo. Só que para falar aqui de tantas pessoas que me inspiraram, eu precisaria pedir permissão para todas aquelas que não possuem material público. Usar a imagem delas aqui demandaria um longo processo de rastreamento, no que inviabiliza o meu trabalho dentro do modelo que ele é hoje em 2024. Assim sendo, vou abordar aqui sobre autores de livros. Eu trago aqui hoje 8 livros que me inspiraram muito a formar o meu imaginário profissional e influenciaram as minhas tomadas de decisão sobre o direcionamento do meu trabalho. Seja bem-vindo ao universo das alquimias sagradas, pelo caminho da cura ancestral. O primeiro da lista eu conheci aos 14 anos, quando um padrinho meu chegou de São Paulo, aparentando muita saúde e vitalidade, e todo mundo ficou curioso para saber o que ele tinha feito. Daí ele contou que estava fazendo a dieta de Beverly Hills, e nela tinha um plano alimentar no qual primeiro você se alimentava só de frutas, depois só carboidratos, depois só proteínas, que era uma dieta que ensinava você a misturar os grupos alimentares, mas que teria dias específicos nos quais você poderia comer tudo o que quisesse, o tanto que quisesse, mas que antes você teria que preparar o seu corpo com as frutas. O nome desse livro era Plano para a Vida Inteira da Dieta de Beverly Hills, escrito pela americana Judy Mazel. Esse livro, eu aprendi com ele o poder das enzimas que as frutas contêm e sobre como analisar a digestibilidade alimentar frente ao número de misturas entre os grupos alimentares. Eu nem tinha muita ideia do que eu iria fazer ou quiçá cursar engenharia de alimentos. O segundo livro eu comprei no aeroporto de São Paulo aos 17 anos. Eu estava em uma fase de conflito de relacionamento amoroso. O nome dele era Amar Pode Dar Certo, do Roberto Chiniachik e da Eliana Dumé. Foi uma leitura que me mostrou a importância de não entregar o meu ponto de equilíbrio para uma outra pessoa. Eu não posso dar o poder a nenhum terceiro de definir o meu estado de humor. Não pode ficar na mão de ninguém a capacidade de me fazer alegre ou triste, segura ou insegura. Tudo parte de dentro para fora. O meu conceito é formado por um sentimento. Esse sentimento vem da leitura das minhas emoções. Sou eu quem constrói esse sentimento, ninguém mais. A terceira obra foi o seguinte: eu estava entrando em uma livraria de um shopping e a minha mãe vinha logo atrás. Ela viu eu parando naqueles expositores rotatórios e abrindo esse livro. Como a minha mãe era uma pessoa muito mística, só dela ler a palavra na capa do livro, vibracional, já interessou o livro para ela. Daí eu fiquei lendo o livro, parei um pouco, dei uma folheada, mas logo eu guardei o livro de volta. Na hora de passar no caixa, ela foi lá, pegou o livro e pagou. Fez uma dedicatória linda e me entregou aquilo que nortearia toda a minha jornada de estudos sobre saúde. Porque hoje eu estou convencida de que tudo está ligado, tudo tem movimento e vibração próprios. Assim está contido nas 7 leis herméticas. O nome desse livro, que foi um verdadeiro portal de conhecimentos para mim, é Medicina Vibracional, uma medicina para o futuro, de Richard Gerber.
A quarta obra vai ser transformada em uma fala sobre o autor, que tem mais de 40 livros publicados e é a minha referência no Reino Unido sobre nutrição. Esse autor me trouxe um conhecimento apoiado em um tripé, os sistemas endócrino, imunológico e nervoso, sobre o qual ele demonstra as diferentes respostas do organismo frente ao envio de determinados nutrientes. O nome dele é Patrick Holford, fundador do Institute of Optimal Nutrition no Reino Unido. Pelo conhecimento dele, eu consegui entender o quanto o envio adequado de nutrientes para o organismo é capaz de diminuir a agressividade de presidiários, as crises epiléticas e as alergias. O quanto o desenvolvimento das principais demências hoje, como o Alzheimer, o Parkinson, está intrinsecamente ligado à falta de nutrientes como o ômega 3, vitaminas do complexo B. E detalhe, existe um importante sinergismo entre a gordura do peixe e as vitaminas do complexo B. Portanto, para aqueles que precisam repor alguma vitamina do complexo B, considere também repor o ômega 3. Vou destacar aqui 3 livros do Patrick Holford: 100% Saúde, The New Optimum Nutrition Bible e Say No to Arthritis. Essa quinta publicação tem informações muito proveitosas para quem sofre de enxaqueca, de TDAH, de transtorno bipolar e para quem esteja estudando para concursos. Porque os 2 autores desse livro trazem à tona o risco na ingestão de alguns alimentos como vinho, queijos maturados, molho shoyu, atum, por exemplo, que afetam diretamente o comportamento do indivíduo, deixando ele mais agitado e tenso. Eles também fazem a ligação entre alguns conservantes alimentares com problemas crônicos respiratórios, como a asma. É um livro imprescindível para quem está focado em liderar equipes e busca informações ligadas à promoção do alto desempenho. O nome do livro é Foi Alguma Coisa que Você Comeu? Intolerância Alimentar, Causas e Prevenções, de John Inslee e Peter Fell. O 6º livro trouxe para mim uma visão decisiva para entender o quanto a intervenção humana na produção de um alimento pode trazer bem mais malefícios do que benefícios e como os órgãos que regulamentam isso, no final das contas, levam em consideração a força do lobby político em detrimento dos riscos para a saúde humana. Veja no caso do Brasil, o hormônio sintético usado para aumentar a produção de leite de vaca, o RBGH, ainda é utilizado aqui, mesmo frente a tantas associações científicas e relatos de casos apontando ele como um agente desencadeador de câncer, de mama, de próstata. E na União Europeia, no Japão, no Canadá, o uso do RBGH é proibido. Para quem tanto defende os animais, é importante saber que as vacas tratadas com esse hormônio sofrem bem mais com mastites e infecções, no que demanda mais antibióticos do corpo delas. E isso, gente, sai tudo no leite. O nome do livro é Leite, Alimento ou Veneno, de Robert Cohen. A 7ª indicação me fez deslocar de um ponto de vista e sentar praticamente em outro. Ela ampliou a minha visão e tornou tudo mais claro na minha mente a respeito do que eu entendia sobre o desenvolvimento de um câncer. Todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo. Só que elas não crescem e prosperam porque existe um sistema imunológico muito inteligente, capaz de ir lá e eliminá-las. Essa defesa é tão mais estratégica e forte
quanto soubermos selecionar os nutrientes da nossa dieta e manejarmos o estresse emocional. Os nutrientes da dieta serão armas usadas pelas nossas células imunológicas para impedir que o câncer se desenvolva. O autor do livro, um psiquiatra clínico chamado David Schreiber, passou por um tumor cerebral e, após um tratamento convencional, sofreu novamente o aparecimento do tumor no cérebro. E foi daí que ele começou a se questionar. Uma palavra que, aliás, eu amo: questionar. Daí ele se perguntou: como eu posso tornar esse terreno biológico, que é o meu corpo, menos fértil para o câncer? Ele mostra tudo no livro: os alimentos mais poderosos bioquimicamente, os tipos de exercícios adequados, como realizar a gestão do estresse físico, químico, microbiológico, enfim. Ele traz um verdadeiro tutorial de como eliminar as chances das células cancerígenas evoluírem. O nome do livro é Anticâncer: Prevenir e Vencer usando nossas defesas naturais. O nome do autor, novamente, David Servan Schreiber. A oitava e última obra, última desse vídeo, porque esse tema que eu trouxe aqui, gente, dá pelo menos mais uns 4 vídeos com esse tipo de indicação, porque é muito livro bom. Eu acho que quando eu morrer, se eu conseguir chegar a 20% dos livros que eu gostaria de ler em vida, já tá de bom tamanho. Bom, retomando, esse último ele aborda sobre neurociência. Ele mostra como funciona as redes neurais, o que estimula a construção de novos mapas mentais, o mecanismo de aprendizagem no cérebro e níveis de expansão de consciência. Tudo que entra em contato com você por um ou mais dos seus 5 sentidos é interpretado pelo seu cérebro. Esse livro traz a visão do estímulo-resposta frente à interpretação particular de cada um, ou seja, como você interpreta e reage frente ao que te acontece. Ele demonstra a diferença de desempenho daquele que consegue interpretar algo de uma maneira mais positiva e segura possível. Com isso, ele distingue a ação inconsciente da consciente e da autoconsciente. Por exemplo, quando existe um estímulo que gera a emoção medo, e você responde imediatamente a essa emoção do medo, você está fazendo o mecanismo estímulo-resposta, respondendo imediatamente àquela emoção gerada. Você está sob um estado inconsciente. Quando você percebe o medo, reconhece o medo e fala: medo, eu sei que você está aí, eu estou com medo. Essa é uma atitude gerada por uma ação consciente. Agora, se além de reconhecer, você reconhece o medo, você entende que ele está ali e você busca saber a origem desse medo, rastreando ele, você está em pleno estado de autoconsciência. E para rastrear uma emoção, você precisa usar o poder da análise sem o envolvimento emocional, sem se identificar com a cena, o tão abordado poder do observador. Porque para analisar uma emoção, você não pode deixar ser envolvido por ela. O nome desse livro é Supercérebro: Como Expandir o Poder Transformador da Sua Mente, do Deepak Chopra e do Rudolf E. Tanzi. Bom, estão aí as 8 primeiras obras indicadas. Eu vou fazer mais vídeos sobre o tema, porque é muita coisa boa para falar. É um tema que quem gosta de ler é muito motivante, né? Muito envolvente. Bom, se eu deixei de falar alguma coisa, por favor, comente que eu vou te responder, eu quero te esclarecer e quem sabe te motivar a comprar essas obras também. Um beijo, fica com Deus, curta, comenta e compartilha. Até mais.